quando eu voltei para Portugal, no Brasil eu nunca fui brasileira o suficiente. Quando voltei para Portugal eu não era portuguesa. E depois eu vim a Toronto passar um mês. Então cheguei aqui e apaixonei-me. Pelo simples fato que foi o lugar onde eu senti que pertencia. Eu não era nem portuguesa, nem brasileira. Eu era só imigrante. E senti-me bem. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Ora, cá estamos, no Sem Espinhas. Eu tenho que dizer desta forma. Eu acho que é sim. Assim a forma exatamente, correta, não é? exatamente. Eu Sem Espinhas no Ora cá estamos. Exatamente. E estamos mais uma vez com uma convidada, mais uma vez com a Ana. Vamos falar de temas que eu acho que interessam um pouco a toda a gente, mas antes disso não se esqueça que deve sempre, por favor, partilhar, fazer comentários. Já sabe que estamos em todas as plataformas, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, Spotify. Exatamente, não te esqueças. Não, hoje está tudo. Porque isso ajuda muito a que o nosso podcast também chegue mais longe, e é por esse motivo que nós insistimos sempre nos likes, nos comentários, nas partilhas, e até mesmo também em indicarem-nos alguém que achem que era interessante de vir aqui ao Sem Espinhas para termos uma conversa. Não é? O que é muito bom, exatamente, conversas interessantes e de hoje muito importante. Já vamos saber porquê. E hoje temos aqui, vamos receber a Joana Doce. Eu perguntei-lhe, quis confirmar se era mesmo Doce ou podia ser um nome artístico, mas não. É mesmo Doce de família, é uma família de Doce. A Joana Doce é influenciadora e já vamos perceber por que motivo. É por um motivo bem mais importante e sério do que aquilo que possamos imaginar. Exato. E que muitas vezes nas redes sociais as influências são de coisas muito mais fúteis. Muito até, exato. Mas não é o caso da Joana. Olá, Joana. Não. Olá, Joana, bem-vinda ao Sem Espinhas. Obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui e obrigada por abrirem essa porta para mim. Por isso é que existimos. Obrigada. Pois é, aliás, quem nos falou da Joana, quem nos indicou a Joana, foi precisamente outra senhora que também já esteve sentada aí nesse sofá vermelho, que foi a Clara. Exato. Foi a Clara que nos indicou, que disse, a Joana também era uma convidada interessante para vocês levarem ao Sem Espinhas e não sei o quê. E eu logo, a FBI das redes sociais, logo a investigar, não é? E depois partilhei com a Ana e com o Jamie e hoje chegou finalmente o dia em que vamos receber a Joana. Joana, onde é que nasceu? Conte-nos um bocadinho de si, da Joana Doce. Ok. Eu nasci em Coimbra. Na minha adolescência vivi no Brasil e depois voltei a Portugal para fazer universidade. E depois de algum tempo, logo depois da universidade, mudei-me para a Austrália. Uau. E a seguir, com o meu marido, que na época era namorado, viramos digitais nomad e viajamos pelo mundo e até que paramos aqui no Canadá. Bem, por acaso. Triângulo, né? É verdade. Portugal, Brasil, Portugal, Austrália. Exato, Estados Unidos, E há depois quanto alguns tempo países é que na viraram Europa. nómadas digitais? Nós saímos de Portugal em 2010. Há 15 anos? Há 15 anos. Que engraçado, porque parecia que nessa altura eu pelo menos não ouvia falar tanto dos nómadas digitais. São pioneiros. Somos praticamente O que é que pioneiros. estudou na faculdade? Jornalismo. Ajuda. Jornalismo. Ajuda imenso. Bem, sim. vou já sair daqui e ela Pois, vem para aqui. exatamente, trocamos de posição. Não. Trocamos de posição. Não, pois na época realmente não era conhecido. Na verdade, quando o meu marido foi contratado, foi ele que aplicou para um trabalho na Austrália. É uma história engraçada porque ele acordou-me às 6 da manhã, vivíamos juntos na época, ele acordou-me às 6 da manhã e perguntou-me, queres ir para a Austrália? E eu, às 6 da manhã A que horas? Claro, vamos para a Austrália. Depois eu acordei e pensei, mas porquê tu já estás arranjada às 6 da manhã a perguntar-me se eu quero ir para a Austrália? E ele disse, olha, acabei de aceitar um emprego na Austrália, vamos mudar daqui a um mês. E eu,
mudar, mas eu não... E convém perguntar quando se está meio sonolento, porque a gente não sabe o que diz, não é? Exatamente. Eu concordei, ele concordou enquanto estava na entrevista e um mês depois deixamos tudo para trás e fomos para a Austrália e na época os nossos pais estavam preocupados, porque pronto, não é? Estavam preocupados se não iam nos roubar os rins ou coisa assim. Podia ser uma tentativa de tráfico de órgãos. Então fomos assim com um bocado de medo, mas excitados por conhecer a Austrália também. E foi giro, e depois começamos a trabalhar para essa empresa na Austrália e a viajar entre os Estados Unidos, LA e Melbourne, quase por 2 anos. Que foi interessantíssimo. Era em Melbourne? Era em Melbourne, yeah. Como é viver na Austrália? A Austrália me fascina, não sei porquê. Eu também não, mas... Não sei porquê. Talvez o Jamie saiba. Eu vivia a 1 minuto da praia, por isso... Que maravilha! Adorei viver lá. Sacrifício, viver 1 minuto da praia. Foi muito difícil. Preocupações horríveis. Coisas interessantes. As pessoas lá estão sempre felizes, mas assim, pateticamente felizes. Eles andam na rua a rir. E eu no começo pensei, mas o que é que há de errado com essas pessoas? As pessoas, porque é que estão... Há sol. Estão sempre a rir, porque há sol, e estão sempre descalças. Eles vão para o trabalho descalços. Eles andam descalços, vão para o mall descalços. Eles vão para o aeroporto descalços. E eu a pensar, e bem vestidos, mas descalços. Coitadas das sapatarias, não fazem dinheiro nenhum. Não fazem dinheiro nenhum. E eu a pensar, mas porquê que eles estão descalços? A primeira vez que fomos ao escritório, chegamos lá, e lembro-me de ligar para os meus sogros e dizer, eles estavam todos descalços. Tipo, viemos para um país de gente de pé descalço, pensávamos que vinhamos para uma vida melhor, anda tudo descalço. Aqui? E pronto, isso foi uma das coisas que nós percebemos que era diferente e que é giro. As pessoas são muito simpáticas lá, apesar de são muito simpáticas, mas não te convidam para fazer parte da vida. São simpáticas, mas tu lá... Mas distantes. Exatamente. E essa parte foi muito interessante. A beleza natural é incrível, o surf é incrível lá também, apesar de gostar muito de Portugal e o surf em Portugal. A única coisa que eu acho que não voltaria a viver lá de maneira nenhuma são os animais, os insetos. Uma vez o meu marido disse-me, não saias do quarto, e eu disse, porquê? Já com medo, né? O que se passa? Ele encontrou uma aranha maior do que a minha mão, da mesma cor do carpete do quarto, e eu disse para ele, eu estou-me a mudar desse país já, não quero, amanhã compro as passagens, eu não quero mais ficar nesta casa. E nós falamos com as pessoas que nós trabalhávamos com e eles disseram, não, era grande, não há mal nenhum, são inofensivas, não se preocupem, quando elas estão, deixem-lhes estar. E eu disse, não consigo viver assim, não. Não, conviver com aranhas também acho que não conseguia. E depois vem para os Estados Unidos. E depois, para LA, completamente diferente, porque entre pé descalços e LA, não é? E tudo que bem calçadinhos em LA, não era? Calçadinhos, bem vestidinhos, e é muito importante como é que tu estás e como é que tu te vestes. E o meu marido nós trabalhávamos para uma empresa que nos subcontratava para a Fox. Ou seja, uma área também muito, não é? As pessoas muito bem vestidinhas, roupinhas, e então era uma coisa... grande contraste, realmente. Exatamente, era um contraste. Nós íamos de Melbourne para LA, era uma mudança. Sabíamos que roupas é que tínhamos que usar em cada sítio, e pronto, mas foi uma época gira. Sapatos ou não? Exatamente. Aqui usamos sapatos. Mas acaba por ser ao mesmo tempo, não é só fazer uma carreira profissional, mas é também um pouco uma aventura pelo mundo. Foi uma aventura. Conheci imensa gente, aprendi muita coisa. Eu mudei para a Austrália sem saber uma única palavra em inglês, porque eu estudei espanhol e português, e cheguei lá, em Melbourne, tudo fecha às 5 da tarde. E quando eu digo tudo, é tudo. Então eu queria fazer compras, o meu marido estava ainda no escritório, não tinha como fazer compras, porque eles fecham às 5 porque querem ir para a praia, para se divertir, para aproveitar o resto do dia. Sorrir constantemente. Exatamente. Porque tem um work balance muito bom. Ai, que maravilha. Se calhar têm horas reduzidas. Exatamente. E coisas Olha, assim. sendo assim, acho que já aturo as aranhas, eu estou a gostar. Exatamente, não é? Gostar disto. Não era assim tão mal, mas pronto. E então
fui ali forçada a aprender o inglês, porque até por causa da minha doença celíaca, eu tive que começar a conhecer todas as pessoas ali ao redor da minha casa e dos supermercados e foi interessante, aprendi muita coisa, experimentei muita Joana, coisa. agora vamos voltar um bocadinho atrás. E o Brasil? O Brasil. Quantos anos no Brasil, em que idades e em que cidade? Foram 11 anos e vivi em Brasília, tempo. muitos anos. Vivi 11 anos lá, minha mãe mudou-se para lá e como na época ela estava casada com o meu padrasto e vivemos. Eu tenho uma irmã que é portuguesa e uma que nasceu no Brasil. No Brasil. Também muito bom, adoro o Brasil. Não... Então, e depois quando foi para a universidade, notou diferenças? Foi difícil adaptar-se? Foi um período complicado, na verdade, porque quando eu voltei para Portugal, no Brasil eu nunca fui brasileira o suficiente. Quando voltei para Portugal eu não era portuguesa. Então o sentimento que eu não pertencia, eu sempre pensei, quando voltar para Portugal finalmente vou pertencer, e não senti isso e tive muita dificuldade na faculdade. Infelizmente o meu professor de português não ajudava. E não lidou bem com o fato de eu ser portuguesa e falar brasileiro, não é? O brasileiro. Também não sabia que existia tanto um certo... um bocadinho de discriminação, talvez. É isso, uma discriminação com as mulheres brasileiras. Não é só o fato de ser brasileira, é ser uma mulher brasileira. E eu não tinha essa noção, não fazia ideia. Então eu vivi isso lá e depois na faculdade o meu português obviamente era muito bom, mas era o português influenciado do Brasil, obviamente, e obviamente quando eu fazia os trabalhos e escrevia, levava sempre na cabeça a dizer, tu não és estrangeira, não vais escrever como estrangeiro, tens que escrever como português. E eu compreendo agora, mais velha, depois de ver tudo com olhos de mais velha, eu compreendo. Na época foi extremamente doloroso para mim ouvir ele falar aquilo na frente das pessoas e dizer que eu não sabia português. Mas eu acredito que essa própria mentalidade também mudou, porque nos últimos anos as pessoas estão cada vez mais misturadas. E é a mesma língua, não são diferentes assim tão mesmo que seja um português diferente, desde que esteja correto, até a mesma língua. Está tudo bem. Eu acho que a internet ajudou essa conexão entre o Brasil e Portugal. Eu penso que isso também pode ter ajudado, porque as pessoas tinham uma pré-concepção do que são o que são as pessoas brasileiras e o que é o Brasil, e agora têm uma noção melhor, eu acho. Não é só a noção do que vem da telenovela, não é? É do claro. É um país riquíssimo, com muitas coisas muito boas. Mas o que vem das novelas também é muito bom. Também é muito bom, não digo que não, mas existia aquela pré-concepção muito má, infelizmente. Então, senti aquela coisa de que quando cheguei ao Brasil era portuguesa burra, quando voltei para Portugal... Porque eu acho que também há essa discriminação no Brasil em relação aos portugueses. O Roberto Leal passou a carreira dele toda a cantá-la. Ele fez músicas, há uma delas em que a letra é mesmo, no Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro, exatamente. Lá toco guitarra, aqui toco pandeiro. E ele fez a carreira dele... E toda a gente dizia, é música tradicional, mas no fundo quem prestar atenção era a mensagem que ele tentava transmitir. Exato. Era essa mensagem, porque e quando eu cheguei no Brasil eu era só uma miúda, então eu a falar não tinha noção e era os professores a rirem-se, eram as crianças a rirem-se e eu rapidamente tive que me adaptar a perder o sotaque, porque não queria ser uma... Porque ninguém gosta de ser gozado, principalmente nessas idades, Nessa idade, estava num canto... Sim, até porque mesmo quando somos daquele sítio, daquela cidade, daquele grupo, às vezes não somos bem aceitos, quanto mais se viermos de fora. Então e depois, LA, quanto tempo em LA e como é que foi essa experiência? LA e Melbourne, nós vivíamos durante 2 a 3 meses em cada país, porque íamos mesmo a trabalho, fazíamos o que tínhamos que fazer, voltávamos, e às vezes íamos para Nova York, às vezes para a Europa. E o que é que faziam exatamente? Também temos que saber isso. Então, a companhia era uma empresa de IT,
Então nós fazíamos, o meu marido fazia o software, por exemplo, American Idol, todo o site do American Idol e tudo que saía nas redes sociais e websites, isso era feito pela nossa equipe. E eu era project manager, não daquele produto específico, mas outros produtos. E pronto, e estava lá. Então tirou jornalismo, mas depois começou a fazer uma perninha em IT. Exatamente. Porque tive que fazer, não é? Tinha que trabalhar de alguma maneira, Claro. então fui ali. E eu acho que fazer project manager é mais ou menos, tu estás a lidar com pessoas só a ter certeza que eles estão a fazer o que têm que fazer, falar com o cliente. Eu gosto de pessoas, sempre gostei. Então eu acho que faz alguma, de certa maneira, parte do que é ser jornalista. Exato. Perguntar o que é que o cliente quer, entender, compreender as necessidades. E Até então, ajuda, se calhar, a ter sido exato, jornalista, exato. não é? Yeah. Como Eu é penso que sim. E como é que chega a Toronto? Estou aqui a Exatamente. trocas Pois é. todas. Sim. Eu tenho uma tia que vive cá já há imensos anos. Ela mudou para cá já há muito tempo, irmã da minha mãe, e ela vive em Montreal. E viemos cá visitá-la e depois eu vim a Toronto passar um mês. Porque nós podíamos estar na mesma time zone ou similar time zone do LA, então preferíamos estar aqui e estar a trabalhar daqui para lá. Então cheguei aqui e apaixonei-me pelo simples fato que foi o lugar onde eu senti que pertencia. Engraçado. Eu não era nem portuguesa, nem brasileira, eu era só imigrante e senti-me bem. Senti-me Olha que bem. interessante, ainda nunca tinha ouvido Ninguém dizer isso. Sim, sim. Também, exato. Isso tem a ver com o multiculturalismo do país? Exatamente. Engraçado. É isso mesmo. Yeah. Em que somos alguma coisa mais canadianos e essa alguma coisa não incomoda ninguém, não Não é? incomoda ninguém. E somos todos Na aceitos. América isso não existe, nos Não Estados existe, Unidos não isso não existe. existe, não é? Por isso não me senti em casa lá. Que é engraçado. E depois aqui continuou a fazer o mesmo que fazia Haiti? Ou... Aqui, entretanto, eu e o meu marido fizemos uma empresa só nossa e começamos a fazer aplicativos e websites e foi por aí. E assim começou. E assim começou. E como chega a influencer? A influencer é uma história engraçada que eu comecei quando na época que viajava, ganhei alguns seguidores porque estava sempre a postar comida, sempre gostei de postar comida. Eu gosto muito de comida. Acho que todos nós. Tem pessoas que comem porque têm que comer, eu adoro comida mesmo. Então sempre postei comida e postava muita comida de onde eu estava e tinha alguns seguidores. E como eu gosto muito de comida, eu gosto muito de pôr à mesa. Eu tenho uma coisa que descobri há relativamente pouco tempo, que é eu não sinto fome. O meu cérebro não avisa, eu não recebo um aviso do meu corpo a dizer que eu tenho fome. É sério? As pessoas normalmente sentem fome e eu sempre Certo. ouvi o meu marido a dizer que tinha fome. Eu dizia, mas como é que tu tens fome? Eu até beneficiava se o meu cérebro me dissesse isso de vez em quando. Se estivesse calado. Exatamente. Pois eu não sabia, acabei por descobrir aqui na verdade isso. E eu estava sempre a me esquecer de comer e eu só me lembrava de comer quando já estava a ter tonturas, enjoos, não estava-me a sentir bem e pensava, porquê que eu não estou-me a sentir bem? Então descobria que não comi o dia todo porque não conseguia me lembrar que não tinha comi, fome. porque não tinha fome. E depois de algum tempo aqui a fazer um acompanhamento com uma nutricionista, ela disse-me que eu devia fazer como se fossem eventos. Todas as minhas refeições virassem pequenos eventos, porque eu estava muito... Eu já sou abaixo do peso naturalmente, por causa da minha doença celíaca, a minha doença já lá autoimune. vamos falar. Exatamente. Eu tenho dificuldade em engordar, porque tenho um metabolismo muito, muito rápido. Então eu estava a tentar engordar e tive durante um ano acompanhamento e ela disse-me, olha, vamos fazer assim, vamos colocar alarme no teu telemóvel e vamos fazer eventos. Tu gostas de coisas, eu sou muito visual, tu gostas de coisas bonitas, então a partir de agora a tua mesa vai estar sempre posta, vamos fazer uma mesa bonita e tu vais achar que aquilo é um evento, agora tu vais te sentar para comer, então vai ser giro. E eu sempre em Portugal, tanto em Portugal como no Brasil, nós sempre sentamos à mesa para comer e sempre pusamos à mesa e gostamos imenso das toalhas bordadas e da louça.
E então sempre foi uma coisa que me atraiu e eu comecei a fazer isso com mais frequência. Depois de ter a minha filha, então ainda mais. E um dia resolvi começar a postar, porque as minhas amigas gostavam imenso da minha mesa, comecei a postar fotografias, uma aqui e outra, das minhas mesas postas. E até que um dia o meu marido disse-me: porquê que tu não postas um vídeo da tua comida? E eu falei: mas eu não sou cozinheira, não sei cozinhar, porque é que eu vou postar fotos, vídeo de comida? E não aceitei. Por algum tempo ele disse-me: devias fazer isso. E eu disse: talvez um dia. Até que um dia eu resolvi fazer uma receita simples e de repente aquilo viralizou e eu comecei a ter pessoas a me seguirem sem parar, pedir receita. Qual foi a receita, lembra-se? Não me lembro, mas foi uma receita muito simples. Foi sopa. Foi uma sopa de legumes. Foi a minha primeira... Foi uma receita simples. Sopa de legumes, qualquer um sabe fazer. E aquilo viralizou. E eu coloquei que era sem glúten. E aquilo era sem glúten. E então muitas pessoas começaram-me a seguir e eu comecei, de repente postava uma coisa de mesa e postava uma outra receita e fiquei assim. E de repente comecei a receber muitas pessoas a perguntar-me sobre receita sem glúten. Sabes fazer pão sem glúten? Sabes fazer bolo sem glúten? E eu a receber os DMs das pessoas a perguntar-me e eu a dizer: não, pera, eu sei fazer isso, posso fazer. E até que um dia um amigo que tem uma agência que trabalha com Instagram e influencers disse-me que um dia pediu para os funcionários procurarem as 10 mais requisitadas ou mais que aparecem mais no Instagram influencers sem glúten da América do Norte, e eu apareci nos 10 dos top 10 e ele disse-me isso e eu disse: mas eu não sou influencer. Eu posto algumas coisas sem glúten, mas eu não sou influencer. E ele disse: eu acho que tu tens que apostar, porque se estás a aparecer, e eu tinha visualizações, eu tenho visualizações de 200 mil por mês, 200 mil pessoas entram no meu Instagram. Isso é muito bom. É muito bom. Mas é muito melhor ainda porque aconteceu de uma forma natural. Espontânea. E foi assustadora também, porque nem estava à espera e não estava preparada para o que vinha com isso. Eu também sempre tive esta curiosidade. Qual é a responsabilidade que se sente perante os seguidores? O que é que eles esperam de si? E qual é a obrigatoriedade, por exemplo, nas respostas? Não sei, porque exato. Isso deve ser interação, complicado de gerir. exato. Sim. Yeah. Pois é, então eu decidi, depois de algum tempo, eu como jornalista eu queria, depois de aprender que tinha doença celíaca, eu queria como jornalista de alguma maneira fazer com que as pessoas soubessem mais sobre a doença, porque eu sinto que existe um lago de informação muito grande e por isso não há inclusão para pessoas com a minha doença. E eu sempre quis fazer isso como jornalista, e tenho uma tia que também é jornalista e nós chegamos a falar sobre isso porque a doença celíaca está na nossa família e nunca o fiz. Porque depois, pronto, saí do país e comecei a trabalhar com outras coisas e não foi uma coisa que acabei por fazer. E essa coisa que começou a crescer naturalmente no meu Instagram me fez pensar: talvez aqui tenha uma oportunidade que eu queria fazer e estou aqui, sei lá, o destino está-me a dar essa oportunidade e eu não estou a agarrar. E então eu parei, pensei e decidi então estar 100% voltada ao meu Instagram. Neste momento eu estou 90%, porque não posso também deixar a minha empresa completamente desfalcada por enquanto, mas estou focada nisso e é incrível a quantidade de trabalho que dá a ser influencer e tu não tens noção disso até estás lá e estás a viver isso. O facto de tantas pessoas procurarem receitas sem glúten vem indicar que se calhar há muitas pessoas com o problema que a Joana tem, que é o ser celíaca. Exato. Sim. Como é que descobriu que era celíaca? Eu descobri, eu tinha por volta de 20 anos. E o que é ser, muitas pessoas podem até nem saber o que é, desculpa, o que é ser celíaca, não é? Okay, eu posso começar por aí. A doença celíaca é uma doença autoimune que o corpo ataca-se a si mesmo quando o glúten é ingerido. E glúten é trigo, é malte, é cevada, está em várias coisas. E quando nós ingerimos o glúten, aquilo é como se fosse veneno. O corpo pensa: pera, alguma coisa atacou o corpo, então eu vou atacar de volta. E o que acontece? O corpo começa a atacar-se.
e pronto, isso gera vários problemas entre as pessoas têm vários sintomas como diarreias, sentem-se bloated, têm dores de cabeça, enjoos, vomitam, têm diarreias, têm deficiência de ferro, deficiência de nutrientes também, entre outras coisas, e se não tratada é uma doença que vai te levar à morte, eventualmente, e muitas pessoas certamente já morreram disso e infelizmente se calhar sem saber que tem o problema. E uma pessoa que tem a doença celíaca e não é tratada tem muito mais risco, cerca de 80% mais risco do que qualquer outra pessoa de ter cancro do intestino, que é muito elevado. E quando é que a Joana começou a ter sintomas? E quais é que foram os sintomas? Na época que estava na faculdade, comecei a ter muitas tonturas, muitas dores de cabeça, muitas tonturas, enjoos, e comecei a perder peso. Cheguei a ter 34 quilos. Ai, meu Deus. Então não sabia o que se passava na época, porque pronto, pensava que tinha alguma coisa. Mas comia normalmente? Comia normalmente. Mas também estava sempre muito enjoada, então tem aquela coisa de que às vezes tu comes, sabes que não vais te sentir bem, então paras de comer. Apesar de tudo, ainda estava a comer, fazia o esforço de comer, porque sentia que estava a ficar fraca, mas não sabia explicar porquê. Queria viver a vida e não conseguia, né? Somos novos, queremos fazer tudo, e não estava a compreender porquê. Fiz vários testes na época, testes de sangue e tudo e mais alguma coisa, e não tinha nada, não aparecia nada. Ninguém sabia o que era. Já viste? É que isso é assustador. Era assustador. E fiz ecografias e pronto, ginecologia. Fui a várias consultas ginecológicas, porque como tinha muitas dores abdominais, a primeira coisa que pensaram tens endometriose. Que podia ser também, mas também acho que há muita gente que tem e eu não tinha noção. Exato. Muito mais do que as pessoas imaginam também. E que não é tão fácil, exatamente. É difícil também de ser diagnosticado. Então, na época, eu acabei por ter uma hemorragia interna. Ai, meu Deus. E quase morri, porque quando se come glúten, o glúten arranca pedaços do teu intestino e tu começas a sangrar por dentro. Meu Deus. E eu tive uma ruptura ali. Isso já é um fator de muitos anos de não estar a ser tratado. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu já estava muito mal. Já estava muito mal. Avançado. Exatamente, já estava com... Continuava sempre a meter lá para dentro o mesmo. Exatamente. Porque não sabia. E esta é uma das doenças autoimunes que eu tenho. Então, a combinação disso com uma outra que eu tenho, de coagulação, fez com que eu tivesse uma hemorragia interna. E hemorragias internas são silenciosas, ainda por cima porque eu não tive nenhum embate, não tive um acidente, não me aconteceu nada. Um belo dia... não consegui deitar-me, senti uma dor na barriga, uma dor, e pensei, vou ao médico, acho que são gases. O meu marido está sempre a dizer, para ti é tudo gases. Mas cheguei no hospital e disse assim, olha, senhor doutor, estou aqui com uma dor muito grande que dói-me até às costas e são gases. E ele concordou comigo, então ficou ali, são gases, eu fui... sentei-me ali. Autodiagnóstico. Se a paciente diz que são gases, são gases. Pronto, o doutor disse-me, então vais tomar aqui uns remédios para gases, vais sentar-te ali para ver, não é? Porque fui em emergência, não estava mesmo bem, não conseguia andar. E ele disse, vais sentar aqui, entretanto vamos fazer uma ecografia, só que eu não sei o que se passou naquele meio tempo que eu passei quase 8 horas sentada na emergência. Esqueceram-se de mim, por alguma razão, e nessas 8 horas... o montante de sangue que estava, não era muito pequenino, que estava a sair, obviamente, mas aquilo em 8 horas foi muito sangue e eu já não conseguia falar, não conseguia respirar. Por um lado, ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu, né? exatamente, que foi ali no hospital. Então, quando a senhora que estava sentada ao meu lado viu-me a chorar, porque eu só conseguia chorar, não conseguia levantar-me, viu-me a chorar, ela chamou a enfermeira e disse, essa rapariga está aqui a chorar, não sei o que é que se passa, ela não fala, e eu estava a tentar explicar o que é que se passava, e eles, entretanto, pronto, vieram a descobrir depois com uma ecografia que eu estava com a barriga cheia de sangue, tiveram que me operar de emergência, e foram 3 litros de sangue, que é muito. Sobretudo para alguém eu ter que estava sobrevivido, com pouco peso. Exatamente, eu ter sobrevivido àquela cirurgia foi um milagre, exato. Foi um milagre. E depois disso tive mais 2.
Uau. A seguir, até descobrir, foram 9 meses em que eu voltava para o mesmo hospital, para o mesmo quarto. No espaço de 9 meses, aconteceu 3 vezes. 3 e que vezes. idade tinha? Tinha 21. Ai, que horror. Yes. Uau, meu Deus. E depois como é que era a recuperação? E nessa altura, e descobriram nessa altura que era celíaca ou não foi logo? Não foi logo. O que é que disseram na altura? No fim da terceira vez, demorei muito tempo a voltar da cirurgia, não é? Não acordei bem. E o médico disse-me assim, olha, eu acho que tu tens que procurar outros médicos. Ou então nós podemos fazer o que nós achamos que temos que fazer. E eles estavam a discutir ali na minha frente, eles impecáveis os médicos, mas estavam ali, eles não concordaram com o que o médico queria fazer, com o principal médico queria fazer, que era retirar o meu útero e os ovários. E eu disse assim, se isso vai me curar e eu vou ficar bem, tirem tudo. Quer dizer, não tenho filhos, mas também não me importa. Prefiro estar viva do que ter filhos. Claro. Do que ter a possibilidade de ter filhos e morrer. Claro. Mas não sei, deu-me aquela luz e eu perguntei, mas antes de eu assinar qualquer coisa, eu queria saber, mas vocês têm certeza que se eu tirar, eu vou ficar bem? E o médico disse, certeza não temos. Claro. Porque nós não sabemos o que é que tu Eles tens. também estavam a debater. Eles também estavam a debater. Se não sabem o que é que a pessoa tem, Porque é que porque é que partem querem logo tirar? Exato, porque é que partem logo assim por uma coisa tão drástica, Eu não é? acho que naquele período então era... novinha ainda. Eles estavam a tentar salvar uma vida e sem Pois, saber se calhar com os foi recursos, hoje a ver, não é? Eu penso que foi que aconteceu porque eram muito atenciosos os médicos. Eles estavam a tentar resolver com os recursos que tinham e não sabiam o que se passava. Então eles pensaram o quê? Que era ginecológico. Esse é um dos problemas que as pessoas com doença celíaca, que acontece mais em mulheres do que homens, vive. É muito mais difícil diagnosticarmos porque tudo É interno. é interno e porque é facilmente... Isto é uma chamada de atenção importante, porque se acontecer, já fiquem atentas, não vos Exatamente. deixem tirar nada sem não é primeiro ter a ginecológico certeza porque tu... Yeah. de que é outro Yeah. problema. Exatamente. Uau, e depois não assinou, claro. E Não como é que- assinei, fui para casa e foi um outro médico que conhecia, na verdade, que eu tenho geneticamente a doença celíaca, já tinha o gene, e tenho pessoas na minha família com a doença celíaca que disse, o que é que se passa contigo que tu estás tão magra? Nós temos médicos na família, então, mas o que é que se passa? Tu estás pálida, estás magra, o que é que se passa? E eu contamos, e ele disse, mas eles testaram-te para a doença celíaca? E eu disse, não. E ele disse, então vamos, vem cá, vem comigo. E foi assim, um passo de mágica que uma pessoa transforma a nossa vida. que transformou uma vida e pronto, fiz o teste, deu positivo, depois fiz a doença celíaca é diagnosticada tanto por sangue como por endoscopia e colonoscopia e fiz e pronto, estei positivo. E depois como foi? Descobriu, sou celíaca. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi, eu tive em luto durante algum tempo, que é uma coisa que acontece, é comum. Quando as pessoas são diagnosticadas, elas, na verdade, a doença celíaca está coligada com depressão, Claro. porque o gato e o cérebro estão ligados, não é? Então isso acontece. Eu já estava ali deprimida um pouco antes, porque não sabia o que estava-se a passar, não estava bem, passei aqueles 9 meses muito mal, e depois de saber o que era, descobri, ok, agora eu tenho uma doença autoimune, O que é que eu vou fazer? o que é que eu faço? E é aquele luto de que toda a minha relação com comida acabou de mudar. E eu vou ter que me adaptar a tudo. E as pessoas às vezes dizem, eu lembro-me de ter pessoas a dizerem, mas porquê que estás triste? É só comida. Vais continuar a comer. Comes uma batata, um peixe, uma sardinha. Não é só comida, é tantas outras coisas que estão coligadas. É tu saís na rua e não saber se podes comer. É tu a ir a um restaurante e não saber se vais ficar doente no dia a seguir. É o medo, no fundo. É o medo. É o medo. É o medo. Sobretudo de quem esteve às Claro, portas da morte. Claro. Não é uma coisa assim tão simples. E a nível social afeta porque é isso, Afeta. né? Acabamos, imagino que acaba por se calhar dizer que não a um convite para jantar Muitos. fora Muitos. para evitar essas dores de cabeça, né? Exato. Que é o que eu faço muito mais, convido as pessoas para a minha casa, que eu sei que tenho a certeza que não vou
correr nenhum risco. Os seus amigos devem ser muito felizes com isso. Estão sempre. Eu prefiro trazer as pessoas à minha casa do que sair. E é péssimo. Tenho um marido que não é celíaco e está restrito aos restaurantes que eu me sinto confortável em ir. Claro. Porque há o problema de a comida à partida que pede não tem qualquer tipo de cereais, não tem glúten, mas há o risco da contaminação. Exatamente. E como a Joana me disse antes de começarmos a gravar, é tão sensível que essa pequena contaminação, pequena para mim, pode ser problemática para a sua saúde também. Exatamente. O que é uma pequena contaminação para que as pessoas compreendam? Vamos ver. Se colocar um bolo a assar no forno com um bolo com farinha de trigo e um bolo sem farinha de trigo no mesmo forno, o bolo sem farinha de trigo já está contaminado pelo ar. E aquela que explicou há bocado do terreno eu achei muito interessante, de plantar umas batatas na terra e que antes já tinha sido ao lado alguma coisa que tenha glúten, está algum tipo de cereal. É o suficiente. Se o cereal foi, exatamente, se foi antes plantado ali cereais, por isso é que muitas pessoas acham que a aveia é sem glúten, porque ela naturalmente é sem glúten, mas a aveia é sempre, ou maioritariamente, ela cresce no mesmo lugar. É semeada nos sítios normais de farinha, de cereais, não é? Então, automaticamente ela passa a não ser. Mas vamos lá dizer, vamos cá, imagine que o arroz está longe de qualquer cereal, mas ele vai para as mesmas máquinas ser limpo. E isso já é suficiente para contaminar. Já é contaminação. Meu Deus, é muito sério. É muito mais sério do que as pessoas imaginam. Por isso é que eu compreendo a ignorância, não de chamar as pessoas estúpidas, mas o fato das pessoas falta de conhecimento do que é a doença celíaca faz com que as pessoas digam, mas só um bocadinho de glúten não vai doer, mas tu tens tanta coisa que podes comer. Não é tanta coisa que eu posso comer. Porque quando tu vais ver, tem tanta coisa que tem glúten que tu estás restrito ali a um bocadinho. Como é que é então o seu dia-a-dia, as refeições que faz? O que é que pode comer? Lá, desde o o que é que pode comer? E quando se lembra de comer? E quando me lembro de comer, eu tenho que me lembrar porque tenho uma filha de 7 anos, então ela tem que comer também. Eu tenho, obviamente sei de cor e salteado todos os agentes, todos os diferentes nomes de glúten, né? Que estão escondidos. Faço todas as minhas, a minha casa é 100% sem glúten, então todas as refeições e todos os alimentos que estão em casa são sem glúten, exceto por pão, e tenho uma torradeira só para o meu marido, que é só ele mexe no pão dele, ele tem a manteiga para não dele. Ser contaminado. Exatamente. Ele quase não come pão, mas quando quer pão, como um bom português, eu acho que é injusto dizer que ele não podia comer pão, então deixei-o comer um pãozinho. De vez em quando ele come pão, então ele tem a manteiga dele e tem a torradeira dele só para aquilo. E para mim e para a minha filha, então nós temos tudo sem glúten. Exatamente. Então para as duas temos... Joana, e quando vivia como nómada digital e que, sei lá, culturalmente, em termos gastronómicos, os países são tão diferentes uns dos outros, era fácil encontrar alimentação para si? Não. E até hoje não é. Quando eu tenho ansiedade de viajar para lugares novos, porque eu sei que pelo menos por 1 ou 2 dias eu não vou comer. Isso é muito preocupante. É. O que é seguro comer? O que é que pode comer à vontade? De certeza, frutas. De certeza absoluta. Vegetais, normalmente posso comer. E carnes, peixes, obviamente. Ovos. Exatamente, ovos. Leite, posso comer. Mas o problema é, eu posso comer, mas se for feito numa cozinha que tenha glúten e que não vão ter já o cuidado. Vai afetar. Exatamente. O problema é esse, eu posso comer muita coisa, mas se eu vou a um restaurante e as pessoas cozinharem a massa na mesma água que cozinharam a massa com glúten, não estão-me a fazer nada, estão-me a deixar doente. Ou seja, quando a gente vê nos supermercados, por exemplo, uma embalagem com um bolo que diz gluten free, bem no fundo talvez não possa confiar nele então. Naquele posso, porque se tem o símbolo gluten free é porque é sem glúten. Não foi contaminado. Não foi contaminado. Normalmente os que têm símbolo, eles têm que ter
a fábrica e onde eles há uma fazem as coisas. exigência Há uma ali. É como se exigência. tivesse uma cozinha separada para as coisas Só de para glúten aquilo, só e exatamente. outra Exatamente. Isso é importante, né? As pessoas que não sabem. Tem muitos produtos aqui e nos Estados Unidos, tem muitos produtos que eles dizem online, tu vais procurar online e online eles dizem não há nenhum glúten inserido neste produto, porém a facilidade, né? O lugar onde é feita a fábrica tem glúten. Poderá ter sido contaminada. Tu podes ou não escolher comeres e normalmente por norma quando eles dizem online que não tem, por norma é seguro uma pessoa celíaca comer. Mas é aquele cuidado e aquele risco, tu tens que experimentar uma vez e ver. Pois. Joana, e quando é que foi a última vez que teve uma crise? Pode chamar-se crise? Ficou doente? Que eu fui para o hospital foi há quase uns 2 anos atrás. Essa história é um bocado complicada porque eu tinha uma pessoa muito próxima de mim que não acreditava na doença celíaca, que achava que era tudo da cabeça. Pronto, uma pessoa que não acreditava. Tem muitas pessoas que, não sou só eu, outras pessoas que têm a doença celíaca sabem que pensam que é só uma dieta e não acreditam, e essa pessoa escolheu dar-me glúten de propósito. Ai, que sem eu maldade. saber, para provar-me que não é eu não normal. tinha Que maldade. doença. E infelizmente eu passei quase um mês de cama. Ai, que horror. Como é que essa pessoa reagiu depois? Eu comecei-me a sentir mal quando nós fomos de férias para um lugar. Foi uma história muito complicada. Nós fomos de férias para um lugar, ela disse-me que ia fazer o pequeno almoço e eu sou sempre a que cozinha. Eu não sei cozinhar, atenção. É porque as pessoas às vezes acham que eu sou cozinheira, eu não sou. Eu sei fazer o máximo para não deixar a comida com gosto de esferovite. Mas é o que eu cozinho para todos os meus amigos e eles não reclamam. Já aprendi hoje uma. Pronto, então eu disse, vamos para uma cottage, mas eu faço a comida. O que nós comemos em casa, eu faço a comida. E ela ofereceu-se para fazer o pequeno almoço e disse que ia fazer French toast, que ia ser seguro para mim. Eu perguntei várias vezes, ela decidiu colocar. Outra pessoa que estava também, uma das pessoas que estava a nos acompanhar, percebeu que o pão que ela estava a mandar era com glúten e pronto, disse. A pessoa que me deu glúten não pediu desculpas, nunca me pediu desculpas. Mesmo sabendo que tinha ficado um mês nessa situação. Nunca me pediu desculpas e foi assim, no momento ela entrou em choque porque eu acho que não estava à espera de ser confrontada na frente de todos e não pediu desculpa, disse que eu comi porque quis e depois disso ela não disse mais nada porque eu podia, na verdade, foi um ato criminal. Claro. E eu podia, qualquer coisa que ela escrevesse a partir daquele momento podia ser usado contra ela, apesar de eu ter outras pessoas que podiam ser minhas testemunhas. Exato. Mas naquele momento eu perdi uma amizade, eu perdi a confiança. Ela era sua amiga? Amiga. Desculpa, dizer, não era. Não era, exatamente. Não podia ser. Não, isso essa pessoa não, é isso não menos amiga. Isso não se faz, não isso é uma muito maldade, ordinária, uma coisa horrorosa. Exato. Não se brinca com a saúde de ninguém de forma nenhuma. Não. E mesmo que não fosse verdade, mesmo que fosse só uma doença de foro psicológico, temos que respeitar as pessoas, porque cá está, porque se eu acredito que algo me faz sentir mal, respeitem isso, porque é que temos que andar a provar que não, que é tudo, é isso que às vezes me irrita, claro, é isso que às vezes me irrita nas pessoas, tem que respeitar, né? Mesmo sendo da sua eu não cabeça. acredito que essa pessoa alguma vez a tenha considerado amiga, né? Exatamente. Tive que passar por isso para perceber. Essa situação é muito complicada. Foi uma coisa quase como se fosse de filmes. Muito surreal, sendo surreal e na época foi uma situação complicada porque eu tive uma reação anafilática um mês antes, pouco menos que um mês, e eu não sei se vocês sabem disso, mas agora para quem quiser saber, quando se tem uma reação anafilática, durante um período de tempo de 2 a 3 semanas, não se pode comer nada que a pessoa tenha alguma intolerância ou alergia, porque pode voltar a dar a fechar novamente a glote com uma reação anafilática, e ela sabia de tudo isso, então foi um risco em que eu estava a 40 minutos de qualquer hospital. Bem, isso parece quase uma tentativa de homicídio. Exatamente. Que foi o que o meu médico disse, que eu devia, criminalmente não é aceitável o que ela fez, e pronto.
essa pessoa é uma pessoa que confia, que acredita que é espiritual, então no fim das contas eu estava tão mal que nem achei que não tinha força suficiente para lutar com essa situação. Exatamente. E as pessoas à sua volta devem ter ficado todas em pânico, as pessoas que estavam ficaram presentes. em pânico. Que situação horrorosa. E que eu posso ser muito espiritual, mas tenho que respeitar quem não o é. Exatamente. É isso que às vezes me faz confusão, não é? O tentarmos impor nos outros. Isto é como aquelas conversões que existiam antigamente forçadas, não é? É como aquela coisa do espiritual e de muitas coisas que me dizem, não, isso é tudo espiritual, as doenças são todas não sei o quê. Exatamente. E depois vendem-me estas histórias e com todo o respeito, mas eu penso assim, ok, então se é tudo psicológico e se é tudo não sei o quê, então vamos viver todos até aos 500 anos. Exatamente. Não pode ser dessa forma. Não vamos levar as coisas a extremos. Exatamente. E não fazer dos outros existem, sempre existiram e têm que se tratar. E não fazer dos outros cobaias de laboratório, que façam elas próprias. Exatamente, eu concordo. Façam com elas mesmas. Pobre família dessa pessoa que está sujeita a uma situação assim dramática também. Exatamente. Enfim. Uau. Foi assustador, mas pronto, eu passei, foi um mês que eu tive muito mal de cama e demorou-me quase 1 ano e meio para recuperar bem. Já viste? Que brincadeirinha sem graça. Eu admiro muito a Joana não ter, eu acho que não tinha conseguido lidar com a situação sem enfrentar essa pessoa. E eu sou daquelas pessoas que também deixo passar e deixo que o destino se encarregue porque eu acredito muito em karma nesse aspecto, mas eu não sei se teria conseguido. Eu acho que tinha enfrentado essa pessoa. Eu acho que eu estava tão fraca que eu não tive fisicamente forças de energias para se eu não tinha força, eu tinha que escolher entre isso ou o bem-estar, o seu bem-estar. E como é que vê a medicina aqui? Foi tratada aqui, com certeza. Foi. Como é que vê os médicos relativamente a qual é a especialidade de um médico para tratar a doença celíaca? É um gastro. É o gastro? É o gastro. Adoro. Sempre tive conheço muitas pessoas que reclamam muito do sistema de saúde canadiano. Eu não tive nunca problemas com o sistema canadiano e eu tenho uma outra doença que é muito rara, que foi na verdade diagnosticada cá e foi por isso que eu fiquei no Canadá. E eu posso dizer que onde eu vou não tive problemas nenhuns. Eu sinto que em Portugal tem muita coisa de os médicos não sentem que o doente é capaz de compreender o que é que se passa e aqui, ao contrário, eles disseram-me, nós achamos que tu tens isso, eu quero que tu vás até a internet, pesquise os teus sintomas e venhas para fazermos brainstorming e tentarmos descobrir o que é que se passa contigo. Tu não estás bem, vamos tentar. Exato. E eu achei isso muito diferente de Portugal e quando voltei a Portugal tive uma situação lá no hospital com a minha filha. E quando voltei o médico disse que não acreditava, que achava que eu tinha que fazer queixa ao hospital por ter feito isso. Ela teve, vocês têm filhas, certamente sabem disso, ela teve os lábios roxos. Quando andava, quando chorava, começava a ficar com os lábios roxos. Eu fui ao hospital e eles disseram-me, a tua filha é canadiana, querida, ela é muito branca, precisa de sol. E eu pensei, faltam 2 dias para eu voltar para o Canadá, eu fico aqui a lutar com essa senhora, ou eu vou-me embora. Cheguei aqui, fui ao meu médico, fui diretamente para o Sick Kids e pronto, ela foi logo vista por cardiologista e fez-me pensar. Só tinha os lábios roxos se tivesse 3 horas dentro da água fria da praia. Exato, mas isso não é normal. Um bebê a ter lábios roxos é porque era bebê. Isso não é nada normal. Não é normal, era coração. E eles não... O quão difícil é para si lidar com a sua filha, porque como nos estava a dizer, é difícil explicar a uma criança que não pode comer determinadas coisas, como é que é o lidar com ela? Como é que ela também lida com a doença? Nós descobrimos há pouco tempo, então até o ano passado ela estava a comer muito bem comida com glúten, mas não cresceu como devia, não estava a ganhar peso e de repente ela começou a ter muitas dores de cabeça constantes e tonturas, dores de cabeça, tonturas, dores de barriga sem parar, independentemente do que comesse, e não ganhou peso durante quase 2 anos, ficou ali estagnada e... Foi um alerta para si? Foi um alerta. Então, e para os meus médicos também, que sabiam, não é? E então nós
Nós começamos com a dieta agora no começo do ano e é difícil. Estou a viver um segundo luto porque Exato. sei que isso é genético, sei que ela está a viver pelo que eu vivi e dizer para a criança que estava habituada, olha, vou ali no Tim Hortons pegar um donut. donut, agora não pode mais. E depois já ela conhece o que é bom. Claro, todos nós conhecemos, né? E agora vai para comer comida sem glúten, que é uma das coisas que mais me chateia. Principalmente aqui no Canadá se vais comer sem glúten, obviamente que és vegan. Só pode ser, ou seja, tens de comer uma comida que sabe a papel. A esferovite. A esferovite. É a única escapatória. Então a miúda conhece comida que tem Com algum sabor, não é? Passa a deixar de poder e isso dói-me, porque ela está a chorar, a dizer que quer comer e apesar de eu estar preparada e estar sempre a fazer bolos e outras coisas, porque que é uma das coisas que eu ajudo, muitas pessoas vêm me perguntar o que é que eu faço, o meu filho acabou de ser diagnosticado, o que é que eu faço? E agora com o meu Instagram recebo mensagens, eu recebi hoje uma mensagem de uma mãe a dizer, o meu filho foi diagnosticado hoje, testou positivo para a doença celíaca e a intolerância à lactose, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu digo é, dá tudo que a criança gosta de bolo, dá bolo, gosta de batata frita, dá batata frita. Esse período é o período em que ele vai passar por um luto que não vai compreender, é uma criança, não vai compreender. Então por algum tempo eu estou a dar, obviamente que ela come vegetais, como a sopinha, essas coisas, não é? A carninha, mas dou-lhe sempre alguma coisinha a mais que ela vai gostar mais, um bolo aqui. É aquele miminho, não é? Um miminho. Para ver se ameniza, mas deixa-me imensamente triste. Não, preferia 1000 vezes que ela pudesse comer o que ela quisesse e não tivesse problemas nenhuns. Pois imagino então é um quão luto. difícil pode ser. Uau. Eu não imaginava que a doença celíaca que era tão complicada. Eu nem sequer sabia que era uma doença autoimune, confesso. Exato. Também não. E qual foi a outra doença rara que descobriram, se é que posso perguntar, já que a Joana mencionou? Eu vou falar, não gosto muito de falar sobre isso. Mas não precisa. Não, vou, não há problema, vou falar por alto, porque até é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Eu tenho um pequeno tumor no cérebro que manda adrenalina para o meu corpo e para o coração. E não é operável. Então, e não há tratamento também. E durante muitos anos, em Portugal, eu fui tratada como ansiosa. Eu acreditei, cheguei a acreditar que era ansiosa e cheguei cá, tive um AVC e no hospital, enquanto estava a ter uma crise, uma médica viu a crise acontecer no ecrã, porque eu estava toda cheia de fios, e ela disse-me, olha, eu sei que tu não vives cá e que tu estás a pagar do teu bolso, mas eu conheço uma médica que ela só trabalha com doenças raras e tu tens uma doença rara, eu acabei de ver, eu tenho quase toda a certeza que tu tens uma doença rara. Nós contactamos o nosso insurance, eles disseram que cobriam se eu ficasse e eu fiquei e descobri. Por um lado foi outro luto, porque não há medicação, não há maneira de resolver, a não ser que eles consigam encontrar e é muito difícil. Ele é apelidado pelos médicos do câncer fantasma, porque ele esconde-se. E é muito difícil de ser diagnosticado, é 00.1 em tipo 1 milhão. Os médicos que me vêm dizem que eu sou um unicórnio. Ou seja, é muito raro, raríssimo mesmo. O corpo humano é uma coisa extraordinária. Incrível, não é? No bom e assustadora. E assustadora, pode ser assustadora, exato. Então pronto, enquanto aqui em menos de um mês descobriram o que é que eu tinha. Em Portugal, durante 10 anos, eu tive o meu primeiro cardiac arrest, desculpa, a palavra esqueceu-me em português agora. Tive o meu primeiro cardiac arrest quando eu era... paragem cardíaca, Paragem cardíaca, quando eu tinha 18 anos. E na época eles disseram que podia ter sido drogas, apesar de não ter encontrado nada no meu sangue. E eu cheguei a acreditar, talvez alguém me deu drogas para beber e eu, pronto, porque pode acontecer, não é? E depois aconteceu novamente, comigo a surfar, e o meu coração está bem, eu não tenho nada no coração. Então, quando vem o coração para, mas o coração está bem, porque o coração está a parar, não é? Então, tinha muita coisa do médico dizer que eu estava ansiosa, porque tinha o coração
com batimentos altíssimos, sem razão nenhuma. Porque o A coração tensão é saudável. subia, O problema coração não é saudável, exatamente exatamente. É a comunicação que está a vir do cérebro. Exatamente. Bem, É, sem dúvida. hoje acho que já História. fiquei aqui sem palavras algumas Exato, vezes. Também eu. Aprendi muita coisa. Eu espero que quem assista a este Sem Espinhas, que assista com muita atenção. Exatamente. E que beba todas as palavras da Joana, porque podem ser muito úteis para si, para a família, para alguém. Exatamente. Porque E tem noção isto de que está a acontece ajudar a todos. muitas pessoas, Claro. né? Que mais Tenho. não seja. E é o que eu digo, hoje em dia vivemos numa sociedade em que ser influencer nem sempre é pela positiva, mas a sua é muito positiva, continuo. Vamos Obrigada. aproveitar para dizer Exato. qual é o nome da Joana Yeah. no Instagram, porque O handle. é bastante. Isto é quase Importante. serviço público. Joana Doce. A Joana Doce. Não exato. acredito que haja mais alguma. Joana Não, Doce, Joana e vão Doce. perceber que há muita informação importante. Vejam, sigam a Joana porque realmente vale a pena. E agora vamos à perguntinha final. vamos, que és tu. sou eu. És Não, tu. eu não sei o que aconteceu ao telefone, onde é que ele anda? Pois não sei, Está alguém ali, escondeu acho o que está ali telefone. escondido, mas temos Está ali um aqui, está telefone aqui. antigo, não temos, Joana? Tem. Sei. Lembra-se desses telefones? Lembro-me. Alguma vez os usou? Já usei. Se pudesse usar agora e voltar ao passado, com quem gostava de falar e o que é que diria a essa pessoa? Se pegasse nele agora, para onde ligava? Para a minha avó. Diria que gostava de ter dito um último adeus. Que não tive oportunidade. Avó. E Está cá feito. está. E cá está. Joana, muito obrigada. Obrigada eu. Não estava nada à espera disso. Essa é a Obrigada ideia. pela A ideia é essa. oportunidade. Esses telefones são um bocado matreiros, não são? Pois. Joana, eu gostei muito de a ter conhecido e Obrigada. tem uma história que inspira as pessoas. Continuo. Obrigada. Muito bom. Eu agradeço também à Clara. À Clara que me nos deu o ter contacto dito, da exato. Joana, porque eu realmente não conhecia Exato. a Joana. Não a segui. Devia ser das poucas pessoas que ainda não seguia a, A Joana. FBI no ainda Instagram. não te seguia. Exatamente. Talvez porque, pronto, os algoritmos trabalham naquilo que nós Exatamente, mais exatamente, pesquisamos. exato. Como eu não sou celíaca, não tenho pessoas celíacas na família, pronto, Também, não havia yeah. uma ligação Exato. tão direta assim. Mas é muito importante. Obrigada mais uma vez, Joana. Obrigada. Foi muito bom termos tido esta conversa Foi, sem consigo. dúvida. Obrigada. E Gostei obrigado muito. também, Ana, pela tua companhia. Obrigada, como Cristina. sempre. É sempre um prazer. E pronto, chegamos assim ao fim de mais um Sem Espinhas. Não se esqueça, acompanhe-nos, persiga-nos, siga-nos, faça todas essas coisas para que dê mais movimento ao Sem Espinhas. Sempre no Hora Cá Estamos. Faça um like, um comentário e, como a Clara fez, se conhecer alguém para se sentar aqui e ter uma ótima conversa, por favor, indique-nos essa pessoa. Obrigada. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.